Olá, você que acompanha aqui o Conexão Vale TV, mais um bate-papo especial aqui no Conexão Cash. Desta vez nós estamos aqui com Marina Aiello, ela que é proprietária da grande rede das marcas Marina Calçados, Arezzo, Marina Hot, Empório Outlet. Marina, muito obrigada por aceitar o convite. Ah, imagina, eu que agradeço, me sinto honrada mesmo, se lembrar de mim. Marina, contando um pouquinho da sua história, né? Você sempre foi apaixonada por essa parte de boutique, porque a sua mãe tinha, né, boutique há mais de 40 anos. Isso. Você começou com 16 anos. Isso, eu sempre trabalhei com minha mãe, eu ia com ela fazer compras, assim, foi por gosto mesmo. Aí a gente trabalhava junto e tal, e eu prestei concurso na época da faculdade, eu fui fazer faculdade de Direito, fui prestar concurso para a Caixa Econômica Federal e passei. Aí acabou mudando um pouco o esquema, mas eu nunca larguei da loja. Trabalhava na Caixa, mas eu sempre quis fazer jornada só de 6 horas, porque eu saía da Caixa e ia para a loja da minha mãe. Eu sempre gostei, parecia que eu brincava de boneca mesmo, tá vestindo as clientes. E minha mãe sempre gostou de sapato também, e ela achou que precisava ter uma loja só de sapato feminino. E aí foi quando a gente montou, daí eu montei em parceria com ela, a gente era sócia, na boutique ela era dona, eu era gerente da loja dela. E a gente montou a sapataria, que não era uma sapataria, uma loja especializada em sapatos femininos, né, só para mulheres e tal, e mulheres que gostavam de coisas diferentes. Porque até então o sapato era só para você calçar, ele não fazia parte da vestimenta, do look da pessoa. Não existia isso. Uma coisa básica. Era assim. E foi muito engraçado, porque os sapatos tão diferentes. Eu sempre fui louca por sapato, eu pessoalmente. Mulher que não é apaixonada. Nossa, por sapato. é verdade. É uma coisa. Sapato é assim, eu vejo assim como se fosse uma boneca pra gente, porque a gente brinca. Com a boneca, a gente brinca com o sapato, que é um objeto, a gente pega nele, a gente ainda põe no pé e sai andando. Então, quer dizer, pra mim é um prazer, eu vejo mesmo assim como uma coisa maravilhosa. Aí montamos a loja e depois eu comprei a parte da minha mãe na loja. A loja chamava Via Z. E nisso eu trabalhando na Caixa ainda. Aí eu pedi demissão da Caixa para ficar só no comércio. E foi ótimo, porque daí eu comprei da minha mãe. No começo da loja foi muito difícil. Por quê? Porque os sapatos eram todos diferentes. E até então não existia isso aqui em Taubaté, entenda? Não tinha isso mesmo. Foi muito pioneiro mesmo. E foi muito difícil, mas com perseverança, né? Eu tô aí até hoje, 33 anos. Olha só. Só que você esqueceu de contar também que você começou com seu irmão, não deu certo, aí você... Foi. Isso a gente tinha uns 16 anos, 15, 16 anos. Minha mãe montou uma boutique pra gente, boutique de roupa. Ai, mas não deu certo. Olha, eu já tentei lá essa com 16 anos, não deu certo. Mais tarde, deve fazer uns 10, 12 anos, Renato e eu, a gente montou uma loja em São José dos Campos, de roupa. Também era roupa muito diferente. E assim, difícil. De inovar, né? Eu lembro que as manequins da vitrine, imagina, há 10, 12 anos atrás, as manequins todas cada uma com uma peruca colorida. Era linda a loja. Ai, mas também não vendia. E eu acho também pelo fato de eu não ser de São José, eu não estar ali presente, porque eu acho que quem está cuidando da loja, quem está à frente, tem que ficar no negócio. Não adianta você largar para as outras pessoas cuidarem, né? Agora não dá para eu ficar em todas, mas eu estou sempre presente, todas elas trabalharam comigo, então eu acho assim que eu estou super bem representada. Mas nessa época em São José também foi uma pena, mas acabou não dando certo, também a gente fechou. Foi muita batalha, né, para chegar até hoje. Nossa, é batalha todos os dias. É que eu não fico postando essas coisas no Instagram. Eu gosto de postar coisa mais engraçada, eu gosto muito de dar risada. Eu sou fácil para achar graça nas coisas. Mas muito difícil. Até hoje a gente tem problema, sempre tem, né? Então, mas isso é normal. Para brasileiro, então, a gente não é tudo uma linha reta, né? A gente tem várias curvas, uns buraquinhos e tal. E mostrar também essa importância da mulher à frente do negócio, né? O empreendedorismo feminino.
Então, assim, vê que até então, lá atrás, quando você começou, tinha muito aquele olhar, né? Também não era as mulheres, é verdade. Isso assim, a gente deve também isso às feministas. Eu acho assim, eu não gosto de nada que é muito radical. Aquele feminismo radical, de brigar e tal. Mas o que acontece? Abriu o caminho para as mulheres, né? Agora, imagina, mulher não trabalhar é que é estranho. Sim. Graças a Deus quem não puder trabalhar. Eu não acho ruim não, quem não pode. Quem não precisa trabalhar. Mas quem precisa trabalhar e tem que trabalhar é ótimo. Eu acho que tá assim, a liberdade para a mulher. A mulher pode fazer o que ela quiser. Até casar, se quiser, não precisa casar mais também. É isso aí, tá vendo? Né? Olha a dica. Falando um pouquinho assim, nós passamos por uma pandemia, foram mais de 2 anos aí. Nossa. E o comércio em si, em geral, teve que fechar as portas. Foi. Como que foi esse período para vocês? Foi muito difícil. Assim, no começo falavam, vai a pior época que você teve. Eu falei, não, a pior época foi quando a gente teve a época da desvalorização do real, quando não era real, era cruzado, então chamava ORTN. Aquilo foi muito difícil. Eu vendi, e eu sempre vendi a prazo. A vida toda, porque eu sempre gostei de comprar a prazo, então eu sempre gostei de fazer isso para as pessoas, né? E brasileiro gosta de comprar a prazo, isso é uma tradição nossa. Enfim, mesmo nessa época do RTN, eu vendia a prazo. Aí era assim, não era R$100, era 100 OTNs, 100 ORTNs. Aí a pessoa, quando ia pagar outra prestação, aquele valor era diferente em real. Um horror. Mas agora com a pandemia foi péssimo. A gente estava na entrada de inverno, começando a coleção, eu já estava com a coleção toda comprada. Então, assim, eu sou parceira dos meus fornecedores. Não dava para eu cancelar todos os pedidos. Então, teve muito pedido que eu tive que arcar. Foi bem difícil mesmo. Assim, mas eu posso falar, nada foi pior do que o dia que a minha loja na Anísio Ortiz pegou fogo. Aquilo foi a pior coisa da minha vida. Nossa, foi horrível. Bate no coração até hoje, né? Aquela emoção. Ai, um horror. Chegar na loja, ver as coisas saindo, tudo queimando. Nossa Senhora. Então, acho que com essas coisas, eu acho assim, a gente vai acabando ficando mais forte, né? Mas eu me emociono ainda. Emocionou ainda, com certeza, né? Algo que você construiu. Né? E a loja estava toda cheia de produto, a gente estava esperando o Natal, então eu antecipei os produtos todos para não chegar nada no mês de dezembro. Chega princípio de novembro, a loja pega fogo. Foi bem difícil. Mas enfim, sobrevivemos. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Nossa, a equipe, as meninas todas ajudando. Graças a Deus mesmo. Isso é muito bom. E falando um pouquinho da sua vida pessoal, né? A conciliação com vida profissional, com vida pessoal. Então, eu acho que modéstia à parte, eu acho que eu sou excelente mãe. Porque eu sempre tentei fazer tudo melhor para eles, sempre, a minha vida toda. Foi difícil porque eu tenho um filho com síndrome de Down, então eu educar uma menina nos padrões normais e o menino com dificuldades. O Murilo é mais velho, o Murilo vai fazer 35 agora e a Amanda fez 31. Então, assim, o Murilo fazia um rabisco, a gente batia a palma. A Amanda tinha que fazer tudo. Então, assim, a Amanda foi mais cobrada. Mas, olha, ela não tem problema nenhum, ela nunca teve complexo de ter sido, porque nunca foi mesmo, eu nunca larguei, ela nunca, eu fui uma mãe assim... Ela entendeu, né? Lógico, ela é menta, tanto que ela mesma cuida dele, ela é maternalista com o Murilo. Então eu acho assim, o melhor papel meu é o de mãe. Eu acho que eu sou boa mãe mesmo. Então, no começo foi muito difícil com o Murilo, porque eu fiquei grávida, eu tive o Murilo com 26 anos. Você, moça, saudável, não tinha, sabe, não passava pela minha cabeça que eu poderia ter um filho especial. E quando nasceu, assim, eu fiquei sem chão. Eu lembro que eu esperava meu marido sair para trabalhar e eu chorava muito. Mas aí o Murilo ficou doente, aí quando apareceu ele tem alergia à lactose. Ele quase morreu, foi internado. Nossa, daí me deu sabe assim, uma coisa, meu Deus do céu, o Murilo vai morrer, o que vai acontecer e tal. Aí acabou e você vê, olha, ele é a alegria da minha vida. É mimado mesmo,
é um folgado, mas engraçado, eu fiz tudo que era possível para ele. Ele fez muita fisioterapia porque ele é hipotônico. Ele fez tudo quanto é ginástica, mas no fim ele tem um problema grave no quadril, usa até a cadeira de rodas. Aí ensinei a ler, ele teve aula de inglês até, mas também tem ceratocone, não enxerga igual a gente, tem dificuldade para enxergar. Então ele tem umas coisas, parece que sim, que são desafios que aparecem. Aí ele ficou esquizofrênico quando ele era adolescente, com 16, 17 anos, começou a ficar maluco mesmo, a gente demorou até para diagnosticar e ele, infelizmente, ele sofre de esquizofrenia. Mas toma remédio e a vida dele é normal, então não tem nada. Ele é um mimado, então quer dizer, ele teve todas as coisas, eu acabo mimando mesmo. Mas eu não ligo muito não de mimar ele. Ele tá dormindo no meu quarto todo dia, a gente põe o colchão do lado assim, ele adora, isso foi por causa da pandemia, né? A gente ficou mais grudado e... Ai, tá um absurdo isso, mas eu adoro. E meu marido também gosta, e ele adora, então a gente é feliz e pronto. É uma forma também de fortalecer ainda mais, né? Nossa, mas é super, a gente é muito, muito grudado mesmo. Eu fui viajar agora, ele sempre concordou de vez em quando eu viajar sozinha com meu marido. Eu falo, ai, Murilo, aniversário, casamento, eu vou com o papai, não sei o quê. Aí agora a gente viajou, a gente viajou várias vezes juntos, os três, e agora a última vez viajou só eu e só o Marcos e eu. E daí ele não quer mais, ele falou que agora ele quer ir sempre. É que eu fiquei muito tempo fora, ele sentiu muita falta, tadinho. É uma coisa ele. Eu devia ter trazido ele, mas ele não queria vir, tá com preguiça, um preguiçoso. Olha só, olha que história linda, né? Isso que é realmente uma mãe de verdade. Que faz o que pode. É assim, uma pessoa alegre, divertida. Mas eu com a Amanda, mas engraçado com a Amanda, eu errei muito, que eu achava que eu ia acertar. Por quê? O que eu fazia? Eu era muito dura com a Amanda, porque eu queria preparar a Amanda para a vida, para ela ser uma pessoa forte. Graças a Deus ela é. Mas quase que eu perco o amor da minha filha. Foi bom porque teve um momento crucial, que daí eu levei ela numa psicóloga. Eu cheguei na psicóloga, foi meu marido e eu no retorno, né? Eu achei que ela fosse dizer que a gente tinha problemas e tal, porque a Amanda era de uma família diferente, né? Tinha um irmão que exigia muita atenção da mãe, uma mãe muito ocupada, que trabalhava. Eu lembro uma vez eu fui no shopping com ela passear, ela chorava até, porque os gerentes iam falar comigo, eu tinha coisa para resolver. Ela não conseguia ficar. Ela não conseguia, então eu achava que o problema todo era esse. Quando eu tive o retorno da psicóloga, ela falou, não, você é dura demais com a sua filha. E contou um caso de atitude que eu tive com ela, que eu fiquei boba, que eu sempre, eu me lembro com todo mundo, eu falo assim, se vira, a pessoa tem que se virar, tem que fazer isso. Mas eu falava isso pra Amanda, sabe, até pra fazer comida pra menina, coitada, um lanchinho, o meu marido fez pra mim, e ela pediu. Eu falei, Amanda, se vira, mas olha, mas eu não falei por mal. Nossa, olha, mas foi tão bom. Por isso que eu acho ótimo levar a filha em psicólogo, porque não é problema do filho, é problema da gente. E ela me falou tudo isso, e eu aceitei. E a gente mudei completamente. Nós somos amicíssimas. A Amanda é minha melhor amiga. E eu tenho certeza que eu sou a melhor amiga dela. Tenho certeza. Marina, e dá uma dica para aquelas pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, quem quer investir no seu próprio negócio, né? Então, é difícil. A gente está num país que é tão instável, né? Um dia é bom, outro dia não é bom. A primeira coisa, tem que ter capital de giro, você tem que ter um dinheiro guardado para pagar as contas, porque se você não vende, como é que faz? Você tem conta para pagar, você tem, às vezes não pode nem ter funcionário, né? Porque a própria pessoa trabalha sozinha, dá conta, assim, eu no começo eu ficava, e foi muito bom inclusive eu ficar totalmente sozinha na loja. Mas você tem conta para pagar, você tem imposto, você tem que pagar fornecedor. E não pode contar, sabe? Aí você tem dinheiro, eu tenho X, com esse X eu vou montar o negócio e vou comprar os produtos. Não, você tem que ter mais guardado para pagar as contas. Eu acho que eu tenho esse pensamento, eu vi minha mãe, a luta da minha mãe também, 40 anos de loja, e eu trabalhei em banco, né, na Caixa, em época de poupança, então eu tenho um pouco de história de poupar, de você ter, da importância de você ter um respaldo, né? E eu acho isso, acho que o mais importante é você ter dinheiro para pagar as contas, sabe? Num prazo aí de uns 6, 7 meses. Tem que ter capital de giro sempre, sempre.
Isso que eu acho que é o mais importante. E ficar no seu empreendimento. Então você montar e dar para as outras pessoas cuidarem, também não dá certo. Não vai dar. Então você pode até pensar, nossa, como é que você fala isso? Porque as gerentes que tomam conta. Mas as minhas gerentes, primeiro, elas são como filhas minhas. E a gente tem um relacionamento mesmo muito próximo. Eu tenho as minhas supervisoras também. Então, assim, tá tudo bem esquematizado, que faz muitos anos, mas no começo não era assim. Quando eu tive a loja no shopping, eu ficava direto lá, era direto, final de semana, a gente almoçava no shopping. Então era assim, nunca eu fiquei, no começo, eu abri e deixei para as pessoas cuidarem. Quando eu fiz isso, que foi em São José, não deu certo, né? E é bom também lembrar da importância dos estudos, né? As pessoas estão sempre se atualizando. Sempre fiquei fazendo curso. Olha, sempre eu fiz curso, sempre. E agora então, está muito mais fácil, porque tem muito curso virtual para você aprender a organizar as coisas. O Sebrae ajuda também. A pessoa quando quer fazer, ela faz direito, né? Gente, que história linda. Ah, imagina. Eu adorei essa entrevista, Marina. Muito obrigada. Ah, que isso, Lisa.